Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em withcare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Antes de mais, eu não sou especialista nesta área, porque o autismo tem vários graus ou níveis. O que eu posso dizer é daquilo que eu tenho, o autismo leve e o conhecimento que tenho obtido até aqui. Tenho a certeza que alguma ajuda da minha parte vai resultar. Quando pela primeira vez ficam a saber que o vosso filho ou filha tem autismo, é normal que fiquem preocupados após esse momento, porque pais que são pais reagem assim, o que é muito normal. Vai levar o seu tempo até adaptarem-se com esse problema que os seus filhos têm. Primeiro é pensarem primeiro antes de reagirem e depois conversarem com eles, mas com calma e perguntá-los, sem pressioná-los, como eles se sentem interiormente. Se estão tristes ou se estão bem. Se não estiverem alegres, digam que os melhores dias estão por vir. E digam também para gritarem, mas silenciosamente, com essa mesma mensagem. Os melhores dias estão por vir. Para não ficarem desmotivados e muito tristes. Serve para ambos, pais e filhos. É para dar uma força mental, porque não é só o físico que importa. Dar um pouco também de conversa de vez em quando sobre como realmente é a nossa vida. O que eu estou a dizer não é para vos assustar, mas só simplesmente para irem preparando e aos poucos, sem drama, para não piorar, para irem mentalizando. Porque um dia eles, os filhos, vão começar a fazer muitas perguntas. E se não têm respostas adequadas que precisam de saber, mais tarde ficarão confusos e ao mesmo tempo ficam sem entender como é realmente a vida. Pode não ser já, se ainda os filhos forem crianças, para ter esta conversa. Talvez quando tiverem, por exemplo, 8 anos ou um pouco mais, posso falar sobre isso. Que as dificuldades existem. Haverá sempre enquanto cá estivermos. Então é por isso que é muito importante a família dialogar pessoalmente e dando uma pausa de vez em quando nas tecnologias. Por exemplo, para não estarem sempre ao telemóvel ou na consola. O tempo não volta e só vivemos uma vez. É fácil dizer estas coisas todas que eu vou escrevendo ou falando e difícil de fazer. Eu sei, porque eu também admito isso. Ao princípio, custa muito de ler ou falar sobre isso, mas mais tarde agradeceremos. Nesta situação assim, é normal, sobre a tal grande dificuldade que temos ao início,
porque nem toda a gente teve ou tem, como eu também, e só soube mais tarde, o que nunca é tarde para aprender e mudar. Os mesmos ensinos, como saber gerir melhor a sua vida e ao mesmo tempo a sua mente. É por isso que é também importante apoiarmos e dialogarmos uns aos outros, sem os contras, e sim respeitar ambos para fortalecerem. Assim vão superando. Se quiserem, posso aconselhar um livro para lerem e praticarem. Não é sobre autismo, é mais propriamente para ajudar também os pais, se no caso perguntarem qual é o livro, para resolverem as suas dúvidas, por exemplo, hum, como reagir perante certas situações no dia a dia, os comportamentos, etc. E o livro sobre autismo ainda não tive a oportunidade de ler sobre este tema. E por isso, enquanto ainda não vou aconselhar nada de livros relacionados com autismo. Quem estiver mais bem informado do que eu sobre esta situação poderá dizer melhor. E também agradecemos. Se entre a família não resolverem algo que não consigam fazer sobre o que temos falado, o autismo dos filhos, peçam apoio, como eu fiz. Vergonha é guardarmos para nós e, ao mesmo tempo, estão a acumular cada vez mais coisas, como dúvidas e por aí fora, na cabeça, o que isso desgasta muito o seu cérebro, o que não é nada aconselhável e saudável. Deitem tudo cá para fora, como se costuma dizer. Não tudo no próprio dia, mas vão falando no dia a dia, porque devagar vai-se longe. Não precisam de ter pressa. Isto não é nenhum campeonato e nada de comparações. Preocupem-se mais entre vocês, pais e filhos, para irem melhorando em algumas coisas vossas. Temos que cuidar de nós e para isso é termos iniciativa. Não tenham medo também de errar. Errar serve depois para aprender, corrigir e quando mais tarde querermos errar, menos vamos ser mais do que inteligentes, que é tornar-nos sábios. Sobre o pormenor de eu dizer para preocuparem-se mais entre vocês, incluindo também os filhos, não é para serem egoístas, nada disso. É apenas para darem mais tempo para si, para conseguirem melhorar os vossos problemas em tudo. Não conversem aos gritos com os filhos, admitam os vossos erros. Ninguém é mais do que ninguém. Ficamos a ganhar mais quando tornamos genuínos, calmos e empáticos. O autismo não é, por enquanto, ser possível de curar, mas podem fazer compreender e ajudar os vossos filhos no dia a dia. Digam a eles quando tiverem alguma questão a fazer a vocês, ou seja, pais. Às vezes, nem sempre estarão dispostos ou com cabeça para falarem, porque podem querer descansar ou quererem estar um pouco no vosso mundo. Então, quando isto acontece, é ficar por outra altura. Temos que respeitar também isso. E
perguntam aos filhos o que gostariam de fazer, porque eles, ao dizerem o que sentem, vão se sentindo mais aliviados, bem e também mais à vontade. De vez em quando tem que existir limites, mas não sejam sempre frios. É só para também eles, ou seja, os filhos, entenderem e respeitarem que os pais também precisam de descansar, porque para depois recuperarem as suas energias e voltarem cheios de força para estarem com eles e ajudá-los. E não se esqueçam, eles são os vossos filhos. Eles também têm gestos e sinais estranhos, mas faz parte do autismo. Por exemplo, mexer na cabeça, na orelha, entre outras coisas. As rotinas são quase sempre as mesmas, mas convém ajudarem também eles neste pormenor, para fazerem uma pequena mudança. Não muito assim de repente, para eles não ficarem assustados ou incomodados. Apenas uma pequena mudança, uma mudança leve. Deixem eles conviverem com pessoas diferentes, mesmo que haja de vez em quando alguma coisa, como certas atitudes estranhas de outras pessoas e o ambiente em questão, ou que não possam sentir bem. Isto no sentido para experimentarem, saberem e ficarem também a conhecer como é o mundo lá fora. Se eles forem crianças, deixem brincar mais enquanto estiverem a viver na sua infância. Eles precisam de brincar, mas não é estarem perante as tecnologias, só quando for preciso. E se no caso acontecer isto, os pais têm que dar algum limite e não como proibição. Proibir não resulta bem. Eles são muito mais inteligentes do que muita gente pensa. Apesar de terem também as suas dificuldades, mas conseguem fazer. E quando fazem, é ao seu ritmo. O que é a sua maneira de gerir e pensar melhor nas coisas. Se não for hoje que acaba, vai ser amanhã. E leva o quanto tempo quiser. E se possível, sem tanto barulho, tanta confusão, ou alguém que esteja só com eles no sentido de, como é que posso dizer, de empatar. Sejam lentos ou não, as que estão ao redor deles têm que respeitá-los na mesma. Em vez essas de fora apontarem só o dedo e criticarem o que muita gente só faz. Especialistas destes não faltam muito por aí. Deem-lhe apenas o apoio, o que não custa nada. E quando forem ajudar, perguntem primeiro antes de começar, porque às vezes não é por mal se não aceitarem ajuda. Ou se eles precisarem de ajuda e as pessoas de fora não quererem ajudar, deixem-os em paz. E cada um segue o seu caminho para não incomodá-los. Há um ditado que de momento não me lembro muito bem como era a frase. Se alguém se lembrar e souber, agradeço muito. Mas sei que tinha a ver com a relação de ser lento
ou fazer as coisas nas calmas, pensar devagar, algo parecido. Que ao sermos assim, apreciamos melhor à nossa volta o nosso mundo, como afinal ele é mesmo e funciona, o que nesta terra bonita tem tão bom para nos oferecer e onde afinal vivemos todos juntos num só planeta, em que devíamos ser ou somos uma grande, gigante família humana. Enquanto uns fazem a sua correria de um lado para o outro, feitos paranoicos, maiores stresses vão tendo, que parece uma maratona de Jogos Olímpicos. Algumas, ou a maioria dessas pessoas, não têm culpa, porque não tiveram quem soubesse dar o seu conhecimento como deve ser, como deviam realmente levar bem e de maneira calma a sua vida. Atenção, não têm que ser todos iguais, ao mesmo ritmo que os outros, cada um faz como quiser, desde que se sinta mesmo bem consigo próprio. Gere e faça as coisas bem e que não esteja a competir com ninguém, porque não vai ganhar nada de bom com isso. Apenas ficará doente e já tão nova antes de chegar à velhice. Sobre isto, em todas as escolas era bom que houvesse a disciplina ou aulas sobre como gerir as emoções. Se já há, a verdade é que não é o suficiente. Então, se só vamos viver uma vez, por que tanta pressa de fazermos e querermos tudo tão rápido? Vamos receber o quê? Deitados na cama do hospital? Acho que não é isso que toda a gente quer. Não acho mesmo. Continuando a conversa sobre os filhos terem autismo, após os pais dialogarem adequadamente com eles, como é a vida real, mais cedo ou mais tarde vão lidar bem com certas situações e vários desafios na vida. O que antes não conseguiam fazer sozinhos, vão conseguir fazer mais tarde, porque já foram educados para isso, através dos seus pais. E os filhos vão agradecer. Cada um tem a sua maneira de agradecer, mas vão mesmo ter esse sentido convosco. Pais, não estejam preocupados com o que as outras pessoas pensam de vocês ao terem um filho com autismo. Vocês são também seres humanos, como as outras pessoas. A diferença é que só tem uma pequena diferença, como também todas as outras pessoas têm as suas. Mas de resto, somos todos iguais. Sejamos grandes, pequenos, altos, largos, mesmo de raças diferentes, somos todos iguais. Porque, como disse anteriormente, somos uma grande família humana. Certas coisas que tenho dito até aqui serve também para geral. Apesar de depois haver outras que sejam mais relacionadas com autismo, e é essa a intenção. Eles não são muito fáceis de mentir. Se algum dia mentirem, é porque algo se passou com eles. Como, por exemplo, podem não ter gostado de alguma coisa ou alguém obrigou a mentir. Depois disto, depende com quem estiverem a falar e quais foram
as intenções de outras pessoas perante deles. Eles não olham também muito para o contacto visual enquanto estão a conversar com alguém. Depende também do grau ou nível do autismo que têm. Uns são mais sensíveis e outros menos. Também são rigorosos naquilo que estejam a fazer e até nos pequenos detalhes. Às vezes exageram consigo próprios ao serem assim, mas faz parte deles. Deem também de vez em quando o tempo para o mundo deles. Podem colocar músicas e para começar coloquem as mais calmas e relaxantes. E depois, com o tempo, ouvindo outros estilos musicais diferentes dessas. Saber também se gostam ou não do que estão a ouvir, porque pode haver momentos que não estão para ouvir certos sons. Bem, somos todos aprendizes e devemos continuar a ser assim. Eu também estou incluído. Todos temos os seus dias maus e bons, mas com apoio, diálogo impessoalmente, convivendo e socializando, pensar devagar, vamos superando e ultrapassando vários obstáculos nesta vida. A vida é dura, mas é assim que amadurecemos e não parados como espectadores. Digo vida dura porque temos altos, baixos e ao mesmo tempo vários desafios. E porque nem sempre vai correr bem. Como o mar também tem dias ou momentos que tem ondas e outros que está calmo, nós também somos assim. Não é ser pessimista, é como ela é e funciona realmente. Relaxem-se, soltam-se. Não tenham preocupação excessiva. Foquem-se mais nos vossos momentos, nos lugares em que estão e com quem estão. Apoiem-se uns aos outros. Façam muitas perguntas, porque sem elas não aprendemos também. E ouvir mais, julgar menos e respeitar as diferenças. Isto sobre o autismo e também poderá servir para outros. Este é um testemunho gravado no âmbito do projeto WeCare da Apexa, com o apoio do Prémio Fidelidade Comunidade. O texto é de Eloy Sberard. A voz é de Misael Feijó. Sonoplastia de Nuno Miguel Neto. Obrigado por terem ouvido. WeCare. Juntos, cuidamos melhor.